Na última palestra, tratamos a pergunta: por que a Escritura ensina a verdade? Chegamos à conclusão: ela ensina a verdade porque ela é a palavra de Deus, porque Deus é autor da Sagrada Escritura. Essa verdade encontramos na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, Filho de Deus encarnado. Agora, nesta palestra, nós queremos tentar compreender como devemos ler a Escritura. Porque temos a Escritura, a palavra de Deus, o importante é ler, ser capaz de ler, para também compreender o que Deus nos quer ensinar. Como devemos entender bem a Sagrada Escritura. Esta é a questão que queremos resolver agora nesta pequena apresentação. Nós vimos que Deus utilizou os hagiógrafos, os autores sagrados, para escrever a verdade relativa à nossa salvação. Então, claro, Moisés, Isaías, Jeremias, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, eles escreviam dentro do contexto do seu tempo. Dentro do seu tempo. De maneira como era costume escrever e expressar-se naquele tempo. Se queremos entender como eles escreveram, também é necessário voltar para aquele tempo em que eles escreveram, para poder compreender hoje o que eles escreveram 2, 3 mil anos atrás. Diz o Catecismo: pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos, proféticos ou poéticos, ou nos demais de outros gêneros de expressão. Então, os autores bíblicos escreviam como era costume naquele tempo. Não podemos voltar para aquele tempo. Hoje já sabemos muita coisa sobre o mundo antigo e podemos imaginar, compreender melhor o mundo antigo. Conhecemos fotos, filmes, talvez alguém já visitou a Terra Santa. Assim podemos imaginar melhor ainda o mundo antigo. Mas quem talvez não tinha a graça de visitar a Terra Santa, também pode compreender o mundo antigo pela leitura. Lendo os textos, compreendemos cada vez melhor o mundo antigo. Só precisa ter um pouco dessa paciência, desta perseverança, de ler de novo, repetir a leitura e começar a imaginar o episódio que o Senhor nos apresenta. Assim também nós podemos, de fato, começar a compreender e imaginar o mundo antigo. Agora, o concílio nos indica várias maneiras para poder compreender bem a Escritura, como devemos ler a Escritura para compreender a verdade que Deus nos quer ensinar por meio da Sagrada Escritura. O primeiro critério para ler a Escritura é ler a Escritura no mesmo espírito em que ela foi escrita. Então, vimos na palestra passada que Deus é autor da Sagrada Escritura. Então, quanto mais estamos em comunhão com Deus, tanto mais vamos compreender a Sagrada Escritura. Mesmo se nunca estava na Terra Santa, mas quando estou em comunhão com Deus, Deus me faz compreender. Deus me vai introduzir no mundo da Sagrada Escritura. Por isso é importante rezar antes de ler. Pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Pedir Nossa Senhora, a Mãe do Verbo, que nos ajude para guardar o Verbo, a Palavra de Deus no nosso coração. Pedir ao Anjo da Guarda que nos ilumine e ajude para compreender a Palavra de Deus. E assim, estamos em comunhão com Deus. E quanto mais permitimos
a ação do Espírito Santo em nós, tanto mais também vamos compreender a Escritura. O concílio, que aqui também o catecismo cita, nos indica mais 3 outros critérios. O primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Então, é o princípio católico antigo, de sempre, não? Sempre prestar atenção no contexto. Não somente tirar uma palavra, uma frase do contexto, porque assim é muito fácil entender mal ou não entender o sentido completo desta palavra, desta frase. Então, compreender o conteúdo e a unidade da Escritura inteira. A Escritura inteira tem um só autor, Deus. Por isso, temos que ver esta unidade, este conteúdo total da Escritura. Em toda a Escritura não tem a mínima contradição. Tudo fala de Deus, tudo nos revela a Deus. Então, quanto mais conhecemos o conteúdo inteiro da Escritura, tanto mais vamos compreender a revelação de Deus. Depois deste princípio fundamental, então agora o concílio nos convida para ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Ler a Escritura dentro da Igreja. Então, o que nós fazemos em cada Santa Missa, não? Aqui nós temos as leituras bíblicas do Antigo, do Novo Testamento. Então, estamos lendo dentro da Igreja. A Igreja está viva. A Igreja nos mostra como hoje, agora, aqui, devemos compreender a Escritura. Então, nós podemos ouvir os padres da Igreja, como eles entenderam, como eles interpretaram, como eles nos introduzem no mistério da Palavra de Deus. Eles estavam bem mais próximos da Sagrada Escritura, porque talvez separaram 200, 300 anos da Escritura. Então, eles compreendem melhor o mundo, o contexto bíblico. Então, por isso é bom também conhecer os pais da Igreja, toda a tradição ao longo desses 2000 anos. Conhecer o magistério, como o magistério sempre novo usa a Escritura para explicar-nos a fé. Todos os dogmas da Igreja se fundamentam na Sagrada Escritura. Também quando lemos o Catecismo, quando lemos as encíclicas dos Papas, compreendemos melhor a Sagrada Escritura, porque vemos como a Igreja, como a tradição da Igreja interpreta e compreende a Sagrada Escritura. O terceiro critério que o concílio nos indica, que o catecismo repete, é prestar atenção à analogia da fé. A analogia da fé, então, todo o contexto da nossa fé. Compreender como os mistérios da nossa fé são uma harmonia, são um edifício maravilhoso. A coesão intrínseca de todos os mistérios da fé. Quanto mais compreendemos a fé, tanto mais vamos ficar emocionados, vendo como uma verdade completa outra verdade. Uma verdade da fé conduz para outra verdade da fé. E compreendemos melhor toda a maravilha da revelação. Porque tudo é uma harmonia. Porque tudo tem Deus como autor. Deus está no fundo da nossa fé. Todas as verdades da fé fazem parte do projeto único da revelação. O catecismo explica que a Escritura tem 2 sentidos. Tem o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido espiritual podemos subdividir nos sentidos alegóricos, moral, anagógico.
Então, assim, temos em total esses 4 aspectos, mas é mais fácil dizer que tem 2 sentidos. A Escritura tem 2 sentidos. O primeiro sentido é o sentido literal. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos da Escritura devem estar fundados no sentido literal. O primeiro passo para compreender a Escritura é ler o texto, conhecer o texto, ficar no texto, escutar o texto. Então, as palavras. Como ouvimos na última palestra, Deus inspirou os autores bíblicos que eles eram capazes de escrever a palavra de Deus. Então, eles colocam as palavras certas para nos comunicar a revelação divina. Por isso, a palavra de Deus se encontra nas palavras humanas. Não tem outro caminho. Porque Deus quis falar por meio de autores humanos. Como eles escreviam, nos mostra, nos revela, nos comunica a palavra de Deus. Ler bem o texto bíblico. Conhecer bem o texto bíblico, as palavras. E assim, nós somos introduzidos para o segundo sentido, o sentido espiritual. Como diz aqui também o catecismo, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as verdades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Porque a Bíblia é palavra de Deus, o sentido da Escritura é muito profundo. Assim, pode ser que pessoas, acontecimentos, temos sido muito mais profundo do que podemos compreender à primeira vista. Por exemplo, nos lembramos da passagem de Israel do Mar Vermelho. Então, esse fato histórico, como eles saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho, é um fato histórico, é um sentido literal. Mas este acontecimento prefigura, anuncia o nosso batismo. Como Israel foi libertado do Egito, da escravidão, passando pela água, nós, pela água do batismo, somos libertados da escravidão do pecado e entramos na terra prometida. Então, um acontecimento histórico, o sentido literal, contém um sentido espiritual, um conteúdo muito mais profundo. Então, uma realidade sacramental, o que Deus está fazendo na nossa vida. Então, assim, encontramos esses aspectos dentro do sentido espiritual. O sentido alegórico, então, que nos ajuda para adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Pois o sentido moral, então, os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. Então, nos ensina a viver, como reagir, como viver no mundo de hoje. E o sentido anagógico, podemos ver verdades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo à nossa pátria. Lembrando que nossa pátria é o céu. Lembrando que o sentido da nossa vida é alcançar a vida eterna. E assim se cumpre o sentido pleno da Escritura. Deus revelou a verdade por causa da nossa salvação. Deus quer a nossa salvação. A salvação é alcançar a vida eterna junto com Deus. É por isso e para isso que lemos a Sagrada Escritura. Nós queremos alcançar o céu. Queremos viver eternamente com Deus. Que para isso nos ajude a leitura da Sagrada Escritura.